Aristóteles foi um dos mais importantes filósofos gregos, e o principal representante da terceira fase da história da filosofia, a fase sistemática. Aristóteles nasceu na cidade de Estagira, na Macedônia, em 384 a.C. Por conta do local de seu nascimento, é chamado comumente de o Estagira. Foi um dos 3 maiores filósofos da Grécia Antiga, ao lado de Sócrates e Platão, do qual foi discípulo. Deixou notáveis estudos, frases e citações sobre diversas áreas do conhecimento tais como política, moral, ética, física, metafísica, lógica, teologia, pedagogia, poética, retórica, antropologia, empirismo, psicologia e biologia e vários outros assuntos envolvendo matemática, arte e ciência da natureza. Com 17 anos, partiu para Atenas, onde conheceu o seu mestre Platão e começou a estudar na Academia, centro de estudos e discussões sobre filosofia e política fundado pelo professor de Aristóteles nos arredores de Atenas. Depois de vários anos estudando na Academia, Aristóteles passou a lecionar na instituição, aprofundando seus estudos sobre temas da filosofia platônica, de forte inspiração socrática, que iam de conhecimentos de ética e política até questões como o conhecimento da verdade e a formação das ideias. Conforme ia se aprofundando nestes assuntos, Aristóteles ia elaborando as suas próprias teorias, o que o levou a um afastamento intelectual das ideias platônicas, marcando uma ruptura muito grande com o seu mestre, representada pela valorização do conhecimento empírico, teoria filosófica que argumenta que todo o conhecimento humano deve ser adquirido de experiências sensoriais, ou seja, a partir de suas vivências, e não instintos ou conhecimento nato, os indivíduos vão adquirindo saberes, consciência e aprendizado. Decepcionado, deixou Atenas e partiu para Tarneus, colônia grega na Ásia Menor, onde se tornou conselheiro de estado de seu antigo colega, o filósofo político Hermias. Aristóteles, então, se casou com Pítias. Travou um embate por ambição de seu colega, que divergia de seu ideal de justiça. Quando os persas invadiram o país e mataram seu governante, mais uma vez Aristóteles ficou sem pátria. De volta à Macedônia, em 343 a.C., Filipe II o convidou para ser mentor de seu filho Alexandre, que na época tinha 13 anos. O rei queria que seu sucessor fosse um requintado filósofo. Filipe II teve a oportunidade de conhecer Aristóteles, quando este era aluno da Academia de Platão. A relação entre Aristóteles e Alexandre o Grande foi uma das parcerias mais notáveis da história, marcando o desenvolvimento intelectual e moral do jovem príncipe que se tornaria um dos maiores conquistadores da antiguidade. Quando retornou a Atenas, em 335 a.C., Aristóteles decidiu fundar sua escola chamada Liceu, por estar situada no edifício dedicado ao deus Apolo Lício. A escola se tornaria a rival e, ao mesmo tempo, a verdadeira herdeira da Academia Platônica. Em 323 a.C., com a morte de Alexandre o Grande, rei da Macedônia, que então dominava a Grécia, Aristóteles foi acusado de ter apoiado o governo déspota e, para não ter o mesmo fim de Sócrates, condenado à morte, resolveu abandonar novamente Atenas, exilando-se em Calcis, na Eubeia. Um ano depois, em 322 a.C., Aristóteles faleceu na mesma cidade em que se encontrava exilado. Em seu testamento determinou a libertação de seus escravos. De todos os grandes pensadores da Grécia Antiga, Aristóteles foi o que mais influenciou a civilização ocidental, inspirando diversos pensadores ao longo da história, como pensadores medievais da escolástica, método ocidental de pensamento crítico e de aprendizagem, com origem nas escolas monásticas cristãs, que concilia a fé cristã com um sistema de pensamento racional, especialmente o da filosofia grega, principalmente Alberto Magno e Tomás de Aquino, filósofos empiristas da modernidade, que retomaram a ideia de que o conhecimento também é obtido por meio da prática,
operando uma radical e mais completa elaboração da tese do conhecimento, como fruto dos sentidos corpóreos e das experiências práticas. Suas obras foram de extrema relevância, sendo utilizada nos séculos seguintes para elaborar a argumentação, o estudo da linguagem e a escrita filosófica. Até hoje, o modo de pensar e produzir conhecimento se deve muito ao filósofo. Foi ele o fundador da ciência que ficaria conhecida como lógica por ter modificado o pensamento filosófico de sua época. Suas conclusões não tiveram contestação alguma até o século XVII, tendo seu início somente na contemporaneidade, período que teve origem na Revolução Francesa em 1789, onde os filósofos começaram a partir de outras bases para criar suas teorias, fazendo com que a lógica aristotélica deixasse de ser predominante. Talvez o maior legado que Aristóteles tenha deixado foi a sua classificação sistemática das áreas do conhecimento, que antes era composto por um emaranhado de saberes de áreas diferentes, a lógica e a valorização do conhecimento empírico, para a obtenção de qualquer conhecimento prático sobre o mundo. A produção filosófica foi iniciada no período cosmológico, pré-socrático, que estudava a origem do universo e da natureza, e pelo período antropológico, socrático, que olhava para o ser humano e suas relações, iniciando então o período sistemático, período marcado pela classificação e sistematização dos conhecimentos, especialmente aqueles relacionados à antropologia e cosmologia, onde os filósofos tomavam um tema como base e iam escrevendo sobre tudo o que se vinculava a ele. Aristóteles começou então a separar as diferentes áreas do saber humano em categorias, gerando tópicos dentro dos temas filosóficos para organizar melhor como relacionar as teorias do conhecimento. Segundo ele, a filosofia deveria ser analisada ao mesmo tempo por três grandes áreas para que alcançasse a razão: teoria, prática e poética. Além disso, considerava que existiam 7 graus ou possibilidades de conhecimento: sensação, percepção, imaginação, memória, linguagem, raciocínio e intuição. Aristóteles deixou 22 obras, sendo a maioria composta de extensos tratados, divididos em vários livros. Especula-se que algumas podem ter sido, na verdade, compilações e anotações de seus alunos do liceu, tiradas durante as aulas do mestre. Os historiadores não sabem ao certo a autoria correta dessas obras, com exceção de suas principais obras. Ao contrário de Platão, que era um crítico do sistema político democrático ateniense, Aristóteles foi um defensor do sistema político democrático, pelo qual Atenas havia passado, como a forma mais justa de se governar. Escreveu um longo tratado chamado A Política, onde analisou os regimes políticos e as formas do Estado. Aristóteles acreditava que, pela sua visão de ética, a cidade-estado, polis, era anterior ao indivíduo. Não no sentido de anulá-lo, mas de ter o poder para decidir questões públicas. Sua teoria consistia em 3 possíveis formas políticas: monarquia, aristocracia e democracia. Contudo, segundo Aristóteles, qualquer uma dessas formas poderiam se tornar ruins, quando o governante não tivesse os atributos necessários para tomar boas decisões, e dessa maneira, as formas poderiam se transformar em governos de tirania, oligárquicos e demagógicos, respectivamente. Como um realista, ele conclui que, apesar de considerar a democracia como a melhor forma de governo, reconhece que cada uma das 3 formas legítimas deve ser adequada à sua cultura e região. Antes de Aristóteles, os estudos filosóficos compreendiam uma mistura das diversas áreas de estudos. Não era comum as classificações dos modos de conhecimentos. Aristóteles foi o primeiro a classificar e a sistematizar essas áreas, desenvolvendo estudos específicos sobre cada tema, como astronomia, física, matemática, metafísica, cosmologia, política, ética, estética,
retórica, lógica, entre outras. Também escreveu tratados de ética, em que afirmava a necessidade da busca de uma moderação das ações humanas, baseada na prudência, para que a vida em sociedade levasse os cidadãos à felicidade. Segundo Aristóteles, tudo tende ao bem, pois o bem é o fim de todas as coisas. Para alcançar esse fim, é preciso fazer o bem ao outro, pois focar somente em si seria egoísmo, e impediria de ver defeitos com clareza ou de receber toda a ajuda necessária. Essa felicidade deveria ser algo equilibrado. A virtude está no centro, enquanto os vícios são os excessos ou faltas. Exemplo disso é a coragem, em que a falta seria a covardia e o excesso seria a imprudência. Ética a Nicômaco, livro que fala sobre ética expondo as noções de virtude, racionalidade prática, uma racionalidade voltada para o cotidiano e o convívio político, e eudaimonia, uma noção dos gregos antigos de que haveria um guia, a consciência para as nossas ações. Aristóteles é certamente uma das principais referências em estudos de metafísica, desde a antiguidade. Muito do que ele escreveu veio dos estudos platônicos, porém, há uma imensa carga de conceitos e ideias que Aristóteles acrescentou ou esclareceu de maneira mais profunda, tendo inclusive se afastado um pouco das ideias de seu mestre. Aristóteles escreveu um tratado de 10 livros, chamado Estudos de Filosofia Primeira, que mais tarde seria conhecido por Metafísica. Esses estudos, segundo o filósofo, buscam estudar a relação dos seres e suas essências, aquilo que está além das relações físicas. Tratado Metafísico, conjunto de 10 livros escritos, denominado pelo filósofo como Estudos de Filosofia Primeira e posteriormente renomeados, e catalogados por Andrônico de Rhodes como Metafísica. É um extenso tratado sobre uma filosofia pura que se dedicaria a entender o que é o ser e como o conhecemos, ou seja, uma espécie de ciência geral, mestra de todas as ciências. Tratado constituído de 8 livros, a obra faz observações científicas sobre a física antiga, anotando algumas noções que os antigos já possuíam, sobre, por exemplo, densidade e movimento tanto de seres vivos, como de corpos inanimados, ao invés de teorias físicas no sentido atual, ou investigações sobre um assunto particular do universo. Aristóteles fundamentou as primeiras noções da lógica clássica, baseada na argumentação e na retórica. Em seus estudos, que buscavam algumas noções metafísicas, como a divisão das categorias do que se fala, ele buscou uma forma de linguagem que fosse formalmente válida e que buscasse argumentos que fossem fundamentados em premissas. As tratadas de lógica, categorias, pequeno tratado sobre lógica que apresenta a necessidade da classificação e separação de conceitos diferentes para o tratamento de assuntos diferentes, a fim de que equívocos sejam evitados. É como uma espécie de distinção das diversas categorias do pensamento. Da interpretação, texto que possui pontos em comum com o Sofista, de Platão. Fala sobre a verdade e sobre a relação das palavras escritas e as operações mentais, ou o raciocínio. Pode-se dizer que Aristóteles foi o primeiro pensador a teorizar a importância do conhecimento prático para o entendimento da verdade e do mundo. Segundo o filósofo e ao contrário de Platão, o conhecimento da verdade deveria passar, necessariamente, por 2 campos de nosso saber: o intelecto puro e os sentidos do corpo. A nossa capacidade sensorial, que é possibilitada pelos órgãos dos sentidos, visão, audição, tato, olfato e paladar, é a responsável pelo aprendizado primeiro e mais básico de nosso intelecto. Aqueles dados sensoriais que obtemos por meio dos sentidos, somente depois de coletados, podem ser depurados pelo intelecto e relacionados aos conceitos puros. Isso representou um afastamento do modelo de conhecimento platônico, baseado na busca intelectual pela ideia, que seria pura, eterna e imutável. Platão considerava que o conhecimento advindo dos sentidos seria imperfeito e enganador.
Aristóteles escreveu alguns tratados de biologia, analisando o funcionamento dos corpos animais, classificação de plantas e insetos, e as teorias sobre a origem da vida. Entre seus tratados sobre o assunto, estão História dos Animais, da Geração Animal e Tratados de Antropologia, da Alma ou sobre a Alma, escritos sobre a noção dos antigos de alma, que equivale, para nós, à noção da mente. O filósofo trata de assuntos relacionados a como o ser humano constitui-se com base em sua personalidade e a como essa alma atua na distinção entre nós e os outros animais. Por fim, permita-se desfrutar das inspiradoras citações de Aristóteles. Aproveite e curta o vídeo. O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz. A alegria que se tem em pensar e aprender faz-nos pensar e aprender ainda mais. Valor fundamental da vida depende da percepção e do poder de contemplação ao invés da mera sobrevivência. Nosso caráter é o resultado da nossa conduta. Tive pena do ser humano por trás do erro, e não de seu caráter. O belo é o esplendor da ordem. O homem é por natureza um animal político. O verdadeiro discípulo é aquele que consegue superar o mestre. A principal qualidade do estilo é a clareza. O homem que é prudente não diz tudo quanto pensa, mas pensa tudo quanto diz. O homem livre é senhor de sua vontade, e somente escravo de sua própria consciência. Devemos tratar nossos amigos como queremos que eles nos tratem. O verdadeiro sábio procura a ausência de dor, e não o prazer. Quando perguntaram o que seria um amigo, respondeu: uma alma solitária que vive em dois corpos. A lei é a razão livre da paixão. Não é sempre a mesma coisa ser um bom homem e ser um bom cidadão. A política não deveria ser a arte de dominar, mas sim a arte de fazer justiça. O ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete. A dúvida é o princípio da sabedoria. É fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer.